Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 18 e 19. Disse Jesus: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Vamos orar? Santo Espírito, aqui está a tua palavra. Vem inspirar e glorificar o nome do Senhor Jesus, e que nada impeça a proclamação do Evangelho, da tua palavra, e que ela seja frutífera em cada vida, em cada coração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Poderia sentar. O capítulo 8, dos versículos 12 em diante, nos relatam o encontro que Jesus, o Senhor, teve com os judeus, principalmente os religiosos, que na época tinham os fariseus, saduceus, herodianos e os escribas. Então Jesus estava discorrendo a eles e dizendo a eles: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, mas viu a luz da vida, terá a luz da vida. Os religiosos redarguiram a isso, dizendo, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Por que eles falaram isto? Porque na lei mosaica consta que um testemunho é verdadeiro quando é testificado por duas pessoas. Então, logo, eles concluíram que o testemunho de Jesus não era verdadeiro, porque ele próprio falava de si mesmo. Jesus disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito também que o testemunho de dois homens é verdadeiro, aleluia. Então, veja, Jesus estava tendo ali uma polêmica grande com os fariseus. Fariseus eram aqueles que haviam estudado muito bem o Pentateuco, a Torá, e conheciam muito bem a lei, e conheciam muito bem, naquele tempo, com esmero até e zelo, conheciam os estudos. Porém, não tinham os olhos abertos para a revelação. Porque sabemos bem que a revelação é progressiva. A revelação de Deus é progressiva. Isto é, aos poucos e continuamente. Primeiramente, Deus se manifestou ali a Abraão e conversou com Abraão. Depois, Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, e Moisés viu o fogo que não consumia a sarça e ouviu a voz de Deus e conversou com Deus. Veja bem, Deus foi se revelando aos poucos. Nos estudos da palavra, na teologia, nós temos que Deus falou através dos profetas. Deus foi falando através dos profetas. É progressivo. Mas nos últimos dias, diz o escritor aos Hebreus, Deus falou por seu Filho amado, aleluia, glória a Deus. Então a revelação de Deus culminou, chegou no seu ápice, chegou no ponto maior, em Jesus Cristo. Tanto que
eles não eram capazes de compreender isto, porque o entendimento deles de Deus era muito limitado, e eles não tinham olhos abertos para compreenderem a revelação de Deus. Quando Jesus diz que o Pai testifica dele, e eles então disseram: cadê seu pai? Onde está seu pai? Jesus respondeu: não me conheceis nem a mim, nem a meu pai. Porque se vós conhecesseis a mim, conhecerias a meu pai. Veja bem. Por que isto? Porque Deus estava se revelando e falando através do Filho. Aqui temos uma doutrina chamada cristologia, doutrina bíblica. Quando olhamos, eles tinham que saber e reconhecer, pois o próprio profeta Isaías havia profetizado, Isaías 7,14, para Israel: eis que vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel, traduzido, Mateus 1,23, é Deus conosco, é Deus entre nós. Halias sirimiandalas. Então, eles não estavam atentos. Deus havia falado através também ainda de Isaías capítulo 9, versículo 6: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era para os olhos deles estarem abertos a essa revelação de Deus. Num só versículo, Isaías 9,6, Deus está dizendo o seguinte: o Filho é o Pai. Olha, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o principado está sobre seus ombros, o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Glória a Deus. É evidente, é claro. Ainda diz em Miqueias 5,2: menor das cidades de Judá, de ti há de vir aquele que apacentará Israel, os quais os seus dias remontam à eternidade. Olha bem, nós temos um espírito imortal. Os anjos são imortais, porém, eterno é só Deus. Um dos atributos de Deus é a eternidade. Eternidade significa não teve princípio, não teve fim. Então, baseado nesses textos, e tem muitos outros textos bíblicos, era para eles saberem que Jesus é a revelação de Deus. Sem abordar os textos do Novo Testamento, quando em Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, diz que Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Olha, o que é imagem? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse para Filipe, em João 14, verso 7, verso 8, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta, Jesus diz: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido ainda, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja bem, Jesus tem duas naturezas distintas e unidas eternamente. A humana, filho, nasceu no Cronos, no tempo, no espaço, em Belém, cidade do pão. Há 2000 anos atrás, nasceu ali o Salvador, aleluia. Mas Ele é desde toda a eternidade. Quer ver como Ele é desde toda a eternidade? A discussão com os fariseus continuou e prosseguiu. Jesus disse claro: vocês não conhecem nem a mim, como vocês vão conhecer o Pai? Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam meu Pai. Oh glória! Será que ressuscitar mortos, abrir olhos aos cegos, curar paralíticos, expulsar demônios, apaziguar o vento, acalmar o mar, não é sinal do Todo-Poderoso?
Aleluia. Quando ele disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, em você não há dolo. E Natanael se converteu ali, por esta palavra, porque Natanael estava reclamando, chorando debaixo da figueira e falando com Deus, como se Deus o tivesse deixado. E Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Deus te viu, meu irmão, minha irmã, quando você chorou, quando você suplicou, quando você clamou, quando você pediu, e você está achando que Deus não te viu. Ele te viu. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. No versículo 24, Jesus foi contundente com eles. Por isso vos digo, disse Jesus, que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O judeu aí eles entenderam bem o que Jesus disse. Você sabe quem é eu sou? Quem sabe aqui? Só? E o resto? Não sabe quem é o eu sou? Eu tenho falado aqui. Quando Deus veio na sarça ardente e Moisés perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: eu sou. Eu sou o que sou. Vai e diga que eu sou, te mandou, te enviou ao faraó, te enviou ao povo de Israel, para te libertar o povo do cativeiro do Egito. Olha bem. O eu sou dá o tetragrama hebraico, HYWH. Eu sou Yahvé, pronunciando no correto, o qual, transliterado para nós, o pessoal chama de Jeová. É o Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso. Quando ele disse para os judeus: se vocês não reconhecerem, não conhecerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Na verdade, eles quiseram matar Jesus ali, mas não puderam, e não fizeram, porque não era chegada a hora e o momento ainda. Veja bem, eu sou. Tanto que Jesus, em Apocalipse, se revela como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em Isaías também, Deus diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Veja bem. Jesus, humanamente, teve fome, teve sede, chorou, se cansou, dormiu, precisava descansar. Como Deus, Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para fora, aleluia. Compreenderam bem? Então há uma grande dificuldade nos judeus aqui de conceberem e aceitarem que Jesus Cristo era o grande Yahvé se manifestando no meio deles. E a isto eles intitularam como blasfêmia. Blasfêmia. Eles disseram que Jesus blasfemava. Compreenderam aí? Aliás, na teologia cristã é bem claro que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. As Escrituras são ricas em revelar isto. Veja, em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o Verbo é o Logos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Compreenderam? E Jesus veio revelar o eterno habitou em Jesus. O próprio Deus se fez carne, Isaías 7,14, Isaías 9,6, para nos remir. Por quê? Nós viemos de uma descendência decaída, caída, pecaminosa, envenenada pelo pecado, o pecado da raça, também conhecido por
como o pecado original, ou o pecado da raça, impossível ao homem redimir-se a si próprio, impossível nós sermos salvos por nossas obras, tanto que a Bíblia é rica em dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso vem de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Graça, Jesus é a própria graça de Deus, manifestada em carne, tipificada em Abraão, o pai da fé. Quando Abraão foi a ele ordenado por Deus que sacrificasse Isaque como sacrifício a Deus, isto tipifica Abraão, o próprio pai, Isaque, o filho, e Jesus é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que estava naquele arbusto quando o anjo bradou e disse: não faças mal para o menino. Então Deus proverá, e Deus realmente proveu. Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. E Jesus aqui no versículo 58 do mesmo capítulo do Evangelho de João, o qual estou narrando, disse aos judeus: Abraão viu o meu dia e exultou de alegria. Veja, Abraão viu porque Abraão creu em Deus. Eles disseram: tu não tens 50 anos, como viste Abraão? Versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu sou é o verbo que no princípio estava com Deus e era Deus. Esse princípio de João 1, verso 1, é anterior ao princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Este eu sou remonta à eternidade, atributo de Deus, da divindade ou da deidade. É atemporal, sempre Ele é. Ayrton Senna foi um grande corredor, Pelé foi um grande jogador, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, aleluia. Veja bem, Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Jesus salva hoje, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que confia em Jesus nasce de Deus, e quem nasce da palavra, nasce de Deus, e a palavra é Jesus. Então veja bem, nascer de Deus é nascer da palavra, é ser gerado pela palavra, da água e do Espírito. João 3,3, a palavra é Jesus. Quando a palavra que criou todas as coisas, criou em nosso coração uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, nós nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiros de Deus, nós passamos a ser adotados de Deus, nós passamos a ser filhos adotivos em Cristo Jesus, aleluia. Os judeus não queriam saber disto. Os judeus como nação e as seitas judaicas não queriam Jesus como Machia, Messias, Cristo, ungido, prometido. Não criam que ele era o Filho do Deus vivo, porque eles bem compreendiam que filho tem a essência do Pai. Veja bem,
O seu filho é igual a você, porque ele tem a sua essência. Meus filhos são iguais a mim, porque têm a minha natureza e essência. Jesus veio como unigênito do Pai e primogênito entre muitos irmãos. Isto significa que Jesus foi gerado por Deus no óvulo de Maria, virgem concebeu. Não trouxe consigo a queda de Adão, mas como o último Adão, como o segundo homem, ele veio para reinverter o caminho da perdição e nos dar a vida eterna. A vida eterna é Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre eles. A diferença, tem muita gente na terra que reconhece que Jesus foi o maior filósofo, o maior psicólogo. Foi extraordinário. Foi um exemplo, isso não basta. Isso não resolve. É preciso crer que Jesus Cristo é o eu sou. Morrereis em vossos pecados, se não crerdes que eu sou. Aleluia. Quantas vezes dizemos nós somos filhos de Abraão, então creia, porque Abraão creu. Abraão confiou. Abraão viu o dia de Jesus, o dia que ele haveria de se manifestar ao mundo, no dia que a luz veio no meio das trevas, no dia que Jesus nasceu para nos dar a salvação e a vida eterna, aleluia. E ao mesmo tempo, como homem, ele é o Cordeiro imaculado, o Cordeiro oferecido no Gólgota, oferecido no Calvário, e com o seu sangue comprou de todas as nações, de tribos e línguas, pessoas lavadas, remidas no seu sangue, para termos a vida eterna, aleluia, glória a Deus, bendito é teu nome, Senhor, aleluia. Os judeus, com toda a teologia do Antigo Testamento, não tiveram olhos abertos para isto, e foi graças a isto que Deus abriu a porta da salvação para nós gentios, que somos gentios, porque o apóstolo Paulo, monoteísta puro, teve um encontro com o eu sou, com Jesus, ali em Damasco, na entrada de Damasco. E quando ele teve esse encontro, e ele perguntou o nome: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele se converteu naquele momento, se tornou o grande pregador do cristianismo, e é conhecido como o apóstolo dos gentios, que somos nós. Nós somos os apóstolos nascidos pela pregação que veio do apóstolo dos gentios, que voltou as costas para o judeu e foi pregar para as nações, foi pregar para os gentios. A salvação pertence a nós, porque cremos no nome do Filho unigênito de Deus, aleluia. Quem crê, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Paulo e Silas, presos em Filipos, ao carcereiro que disse: o que eu preciso para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque a casa dele também creu no Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, disse, Atos 4:12, porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, porque só Jesus Cristo salva. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz e ninguém vai, mas ele diz e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque quem quer salvação tem que vir por Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Evangelho não muda,
O Evangelho é eterno. O verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, a verdade que salva, a resposta, o caminho, a vida, a porta que se abre para a vida eterna. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia. Ele é a porta, não há outra porta. O mundo nos oferece uma porção de portas. O mundo nos oferece uma porção de caminhos. Feliz é aquele que entra pela porta que se chama Jesus Cristo. Feliz é aquele que anda no caminho que é Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é a verdade, que ao mesmo tempo é a vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Feliz é aquele que, apesar de todas as ofertas que este mundo nos dá, continua crendo no Senhor Jesus de todo o coração, confiando em Jesus com toda a sua alma. E eu digo a vocês, santifique a vida de vocês, isto é, permaneça santificado em Cristo Jesus. Em Hebreus diz, capítulo 9, que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Cristo, realizada uma só vez. Hebreus 9, 27, Hebreus 10, 14 e 10, 18. Nós fomos santificados. Santificação significa separação. Deus nos separou para vivermos uma vida separada de Satanás, separada do mundo, separada do pecado, e viver uma vida para Deus. E é preciso viver esta vida, é preciso confiar em Jesus. Se permanecermos nesta fé, Ele voltará e nos levará com Ele. Aleluia. E esse dia está próximo, esse dia já está chegando, o dia da volta de Jesus. Aleluia. Mas a palavra, concluindo aqui, em Romanos 11, 26, 25, 26, diz que no final dos tempos, Deus se voltará para o povo de Israel e salvará a todos. E eles olharão para mim, a quem transpassaram, diz Zacarias, e chorarão amargamente, como quem chora pelo primogênito, não é? Porque o Espírito Santo será derramado sobre a casa de Davi, no final dos tempos. Aleluia. Este fim está chegando, e o tempo dos gentios está findando. Por isso eu digo a vocês, confia no Senhor de todo o teu coração, anda com Jesus. Se você sentir um ataque maligno nos teus pensamentos, para desistir da fé, para se afastar de Cristo, não faça isto. Permaneça, porque ninguém pode nos tirar da mão dele. Ele diz na palavra, em João 10, 27, ninguém os arrebatará da minha mão. Aleluia, ninguém. Somente nós que temos o livre-arbítrio podemos desistir da fé, mas não vamos fazer isto. Vamos nos manter na fé uma vez dada aos santos. Vamos crer em Jesus de todo o nosso coração, ainda que neste mundo tenhamos aflições. Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Aleluia. Veja bem, irmãos, nós já estamos no ano de 2025, é incrível isto, como está passando rápido o tempo, logo vai passar tudo isso, e aqueles que confiam no Senhor, permanecerão para sempre. Aleluia, aleluia, amém, irmãos? Há alguém nessa noite que tem dúvida da sua salvação, que não tem certeza da vida eterna? Receba Jesus no seu coração. Caso você não tenha essa convicção, diga para Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, eu te recebo como meu Salvador, como meu único Senhor. Eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo, que o teu sangue me purifica de todos os pecados. Se alguém fez isto e gostaria de receber uma oração, levanta a sua mão para Jesus. Não devemos forçar, porque pode todos aqui estarem salvos, pela graça de Deus.
Salvação é pela graça por meio da fé, aleluia. Arrependeu e creu, e depois batizado nas águas, em nome de Jesus, você tem a vida eterna, aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, no nome santo de Jesus. Agora eu quero orar para os irmãos por cura, e por libertação, e por bênção, e depois nós vamos ungir os que querem unção. A unção é para aqueles que querem a unção com óleo. Quem não quer não tem problema também, mas fecha os seus olhos, coloca a tua mão no seu coração, fecha os seus olhos. Convém repetir para Deus e dizer: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és meu Senhor. Eu creio que os meus pecados foram perdoados pelo Teu sangue derramado na cruz, no Calvário. Eu creio que Tu és o Filho do Deus vivo. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, a Tua palavra diz em Isaías 53, verso 4 e diante: verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si nossas enfermidades, e nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu declaro que vocês estão sarados, curados, abençoados, com a salvação e vida eterna, e com a cura física e emocional, em nome de Jesus. Recebam e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.